Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com a ex-vereadora Patrícia Giuliani. Bom, Patrícia, agora a gente chega em 2016. A gente, 2016, a gente sempre quando tem eleição para vereador e prefeito, aqui na Câmara, pelo menos, a gente faz bolão para ver quem acerta os eleitos. E eu lembro que eu coloquei você como a terceira mais votada. Eu lembro que coloquei você como a terceira mais votada. 2016, eu acho que você já, sendo candidata a vereadora, acho que você sentia que ia ser eleita, né? Ou não? Não sentia. Não, nunca participei de uma campanha com a certeza, entende? Até porque a minha primeira experiência foi em 2012. Mas não com uma certeza, eu tô falando, mas assim, sentir no ar, assim, Não, eu acho que eu tinha, não tinha, não. Vou falar pra você que eu não tinha, uma certeza eu não tinha, né? Eu imaginava assim, até porque tinha muito bons candidatos, né? E do meu grupo também, né? E como eu já tinha perdido 2 eleições, entende? Então, assim, eu já tinha passado pela de 2014, que eu não fui eleita junto com o Isaías. Depois, em 2012. Em 2014 também não fui eleita. Então, você tem... Por que eu vou te falar isso? Porque você tem a sensação que a população chega e fala, ela está com você. Então, a sensação de que ela vai votar, até porque os eleitores, eles falam que vai votar em você, mas eles têm outros candidatos também, enfim. Então, você cria uma esfera de confiança, mas você sabe que só vale na hora que abre a urna. Então, eu já tinha sentido essas 2 experiências, entende? Então, eu não fui de salto alto para vereador. Pé no chão e fiquei muito feliz, assim. Foi 1.905 votos, isso. Você ficou em 6º lugar no geral, né? E aí passa a eleição, o Isaías te convida para ser secretária de assistência social. E aí como é que foi para você decidir? Vem para a Câmara ou vai para a Prefeitura? Foi muito difícil essa decisão, até como eu falei para você, assim, a gente nunca combinou nada, sempre fizemos assim, o processo político, vamos trabalhar, enfim. E aí, quando ele me veio com essa proposta, porque ele sempre me identificou e me viu com a questão social, sempre da área social e como vereadora também nesse perfil. Eu acredito que, assim, quando ele percebeu, porque para o prefeito é muito importante legislar com uma Câmara que apoie, que possa apoiar os projetos, que possa iniciar as votações. Então, é importante que você tenha uma Câmara que confie, que você tenha essa retaguarda para que você exerça o seu trabalho, né? E aí, como a gente teve uma transformação grande dos vereadores, da base do governo naquela eleição, muitas pessoas ali estariam com a gente na base do governo. Então, eu acho que ele se sentiu confortável de trabalhar com os vereadores eleitos. Eu, sendo uma vereadora eleita, ele imaginou que ele ficaria confortável comigo lá, mas que eu poderia contribuir muito aqui na prefeitura. Ele me fez o convite. Foram 10 dias difíceis, acho que foi uma semana que ele me deu, para falar a verdade. Ele me fez esse convite. Eu fiquei, assim, grata na hora, fiquei surpresa, né? Fiquei lisonjeada com o trabalho, com a responsabilidade, porque é um voto de confiança muito grande, uma Secretaria de Assistência Social do município. E aí eu parei para pensar, né? Ele falou, olha, veja com a sua família, converse com todos e decida, né? Qual é o o que você gostaria de fazer. Porque você aceitou e teve consequências, né? Os seus eleitores ficaram bravos com você. Como é que você abandona a gente agora? Foi um processo muito... Olha, vou ser muito clara com você. Foi um processo dolorido, acho, porque foi uma decisão difícil de tomar. Mas, mais uma vez, eu tomei uma decisão não pensando em mim, porque seria muito mais confortável se eu ficasse como vereadora. Porque como vereadora, eu conseguiria manter a minha clínica, eu conseguiria trabalhar na fisioterapia, conseguiria conciliar, como muitos vereadores fazem, o seu trabalho com o exercício da Câmara. Então, eu poderia fazer esse trabalho. Então, de forma confortável, era a primeira opção, né, de continuidade de trabalho. Só que o que me fez optar por ir para a Secretaria de Assistência foi quando eu entendi o quê? Entendi que, como vereadora, eu iria fazer os projetos de lei, né? Ia executar, ia pedir. Então, eu assino um projeto de lei aqui na Câmara, executo, vai para o prefeito pode sancionar ou não, o prefeito pode dar continuidade ou não, e ainda ele tem alguém que tenha que executar, que seria uma terceira pessoa. Quando ele me faz o convite, o que eu entendo? Que eu vou executar todas as propostas que eu queria, todos os projetos que eu queria fazer de benfeitorias para o município na área social. Em vez de fazer como vereadora, em vez de fazer o projeto de lei, eu ia executar o projeto. Então, eu achei que a cidade ia ganhar mais com isso, eu ia ter mais condições de trabalho, né? E eu poderia me dedicar. Isso me trouxe muitos transtornos, porque eu tive que vender a minha clínica, eu tive que parar a fisioterapia, porque ser secretária de assistência social
com uma questão importante que a gente tem hoje de investimentos, né, do cadastro único, a população em situação de rua, as mulheres vítimas de violência, são temas muito sérios, né, que exigem dedicação. Então, foi uma escolha difícil, eu entendi que eu tive uma oportunidade, não foram todos os vereadores que tiveram essa oportunidade. Então, eu entendi assim, eu fui eleita, essas pessoas que votaram em mim, votaram porque confiam no meu trabalho. Né? Então elas vão ficar, a maior parte foram, óbvio que teve muitas pessoas que me procuraram, que ficaram muito tristes, mas muitas me apoiaram e disseram que confiavam em mim. Se eu estivesse na Câmara ou na Prefeitura, não importava, porque confiavam no meu trabalho. Então eu decidi realmente pela entrega, onde é que eu podia entregar mais, né? Mas dentro do viés de produção, sabe, de você chegar direto na onde você precisava atuar, né? Os bairros que você queria atuar, as áreas que você queria atuar. Então, né, tiveram quase 300 funcionários na assistência, fizemos vários projetos, ganhamos vários prêmios de reconhecimento no Estado. Participei fui eleita 2 vezes no Estado como secretária de Assistência Social num grupo de diretorias do Estado, né, do COIGEMAS, que é um conselho de gestores da assistência. Então, assim, a gente entregou muito serviço, mas hoje eu tenho muito respeito. Cada vez que eu encontrei um eleitor que estava chateado, eu expliquei para ele, e a maior parte das vezes eu o convenci, mas respeito que as pessoas tenham ficado chateadas ou decepcionadas, mas eu fiz o melhor que eu pude para entregar um serviço para minha cidade. E doeu para você ter que vender a clínica? Eu sempre entendi que foi é por isso que eu estou falando, essa parte dos bastidores as pessoas não sabem, né, do quanto a gente tem que transformar. Foi um processo dolorido, não vou dizer, que eram quase 15 anos, ecoterapia 17, eu tive que abrir mão dos 2, né, porque assim, quando eu entendi a dimensão do que era ser secretária, a dimensão do que era do município, eu falei, eu não vou dar conta, nem dos meus pacientes e nem daqui. Então, eu tive que fazer. Então, é um processo mesmo, um ciclo de fechamento, né? Mas eu entendi que era por um período, né? Eu sou fisioterapeuta, posso voltar a atuar em qualquer momento. E naquele foi uma decisão, né, mais assertiva, eu tinha que deixar mesmo para poder cuidar da cidade. E no fim da legislatura, você acabou vindo para a Câmara, né? Teve aquele problema com o Fernando da Ótica, ele pediu renúncia, o Aderbal, que estava te substituindo, voltou porque também era suplente do Fernando, e você acabou ficando 1 ano na Câmara, né? Fiquei 1 ano. Na verdade, a gente vinha, a princípio também, isso não foi nada combinado, não foi nada premeditado, até porque eu iria cumprir, né? Mas falo para você hoje, assim, com toda a gratidão, né, que tenho as outras oportunidades, e a Deus por todos os caminhos que eu travei até aqui, que eu cheguei até aqui, mas que foi para mim um presente, entende? Eu ter voltado para a Câmara, porque eu tinha um mandato de 4 anos e eu não ia ter essa experiência. A princípio eu vim para cá, mas porque na época, na votação do Fernando, exigia-se que tivesse o titular. Né? Então eu fui exonerada da assistência, eu ficaria 15 dias aqui, cumpriria o rito do processo e voltaria para assistência, né? Então era essa a responsabilidade. Porém, quando eu vim para cá, a gente teve algumas alterações na liderança do governo e aí o Zé pediu para que eu ficasse mais um tempo, né? E a gente entendeu que tinha muitas ações que a gente poderia contribuir na Câmara e aí eu fiquei no processo e já assumi como líder do governo, né? Então fiquei fazendo a interface entre os vereadores e a prefeitura. Em 2020, você se candidatou de novo a vereadora numa eleição totalmente diferente do comum, porque teve a pandemia, uma campanha à distância, né, digamos assim. Como é que foi essa campanha para você? Você teve 796 votos. Você já imaginava que teria menos votos por conta da sua aceitação para a secretaria? Eu entrei nessa campanha com muito respeito e de novo, para me colocar à disposição. Como eu tive a experiência de ficar aqui 1 ano, né? Eu vi o quanto que eu pude contribuir na assistência, mas eu entendi o quanto que eu podia contribuir aqui também como vereadora, né? Eu acho que não importa o lugar que a gente está. E eu também nunca tive essa sensação do cargo ou do poder, do que é mais... eu nunca tive isso, assim. Para mim, onde eu estiver, eu vou contribuir da melhor forma possível. Então, não era mais ou menos, entende, o cargo em si. Então, quando eu fiquei aqui, participei de mais 1 ano, na época a gente também estava, enquanto grupo, precisávamos fortalecer a candidatura feminina, precisávamos ter, na época a Lucimar também foi para um outro partido, né, estava conosco,
E aí a gente precisou unir de novo as mulheres. E aí foi uma decisão difícil, porque eu sabia que eu correria esse risco, né? Eu sabia que eu poderia ir para a rua e as pessoas poderiam dizer: poxa, eu votei em você e você ficou na assistência, como é que eu vou votar agora? Todas as vezes que eu tentei isso de fato, essa vez eu combinei com o Isaías. Falei: olha, se eu for eleita, eu vou ficar na Câmara, eu não vou sair para o Legislativo. Então isso já estava tranquilo. Acho que foi uma campanha difícil, atípica mesmo, né? Tenho muita clareza de que alguns dos eleitores não votaram, muitos que votaram em mim votaram novamente, porém foi uma disputa muito grande também. Tivemos vários outros colegas que participaram, né, do meu próprio partido, muita gente boa também, e uma campanha muito difícil de fazer, numa época de pandemia, onde você não tinha acesso às pessoas, você tinha que fazer na rua, mas sempre com muito cuidado. Enfim, eu acho que... Mas isso eu lido de forma muito tranquila, né? Eu acho que a eleição são todas cíclicas, né? E eu acredito numa questão maior, que se eu posso dividir isso com você, com vocês todos, né, que estão me ouvindo, eu acredito que a gente sempre está no lugar certo, na hora certa. Se eu não fui eleita vereadora para estar aqui na Câmara com vocês nessa legislatura, é porque o meu papel era ser chefe de gabinete. Eu entendo sempre que Deus é que comanda o nosso... A gente não está aqui a passeio, a gente não está aqui, a decisão não é nossa. A gente sempre está onde a gente precisa estar para contribuir e fazer o seu trabalho. Então, foi triste, óbvio, né, que eu fiquei triste no dia, porque a votação foi quase a metade, mas eu entendi o contexto, né? E eu entrei no pleito sabendo disso, que eu poderia ser eleita, né? Por todo o trabalho que eu fiz na assistência também, por todo o trabalho, eu poderia ser eleita, mas a gente tinha muitos candidatos da área social e dividiu-se muitos votos, né? Então foi uma eleição muito diferente, essa última. E eu fiquei fiquei um pouco chateada no dia, porque a votação caiu, mas naquele mesmo dia eu falei: Deus, se eu não fui eleita, é porque o meu trabalho não é lá. Onde o senhor me colocar, irei. E aí acabou acontecendo para eu assumir a chefia de gabinete. Mas é um sonho seu ainda exercer um cargo de 4 anos como vereadora? Você pretende outras candidaturas para o Legislativo aqui em Jacareí? Eu sempre fui uma pessoa que... eu nunca tive não vou dizer para você que é um sonho ou um ideal, um projeto meu pessoal. Eu nunca fui... Eu acho que política nunca pode ser um projeto pessoal. Política é um projeto de grupo, de coletivo, porque é um grupo de pessoas trabalhando para um grupo de pessoas. Então, eu sempre me coloco à disposição. Eu acho que eu fui muito feliz aqui na Câmara, voltaria se tiver uma outra oportunidade, enfim, quiser concorrer ao pleito, eu ainda tenho tempo, sou jovem, ainda tenho tempo ainda. Viria tranquilamente, faria o pleito, como no executivo também, de todas as oportunidades que eu tive como secretária, assumi. Então, eu não digo para você que é um desejo, algo que seja importante, mas eu faria com o maior prazer. Se eu tiver a oportunidade num outro momento, ou achar que isso é viável para o meu grupo político, viável para a minha vida, para a cidade, eu não teria problema nenhum. Você é uma pessoa religiosa? Como é que você vê? Você está falando de Deus aí, né? Como é que você vê a religião? Eu sempre, eu acho que desde pequena, como eu falei para você, eu tive que me apegar muito a Deus, assim, pela dor e sofrimento, por ter muito pequena, né? Então, assim, e eu tive 2 referências muito importantes na minha vida, que foi as minhas avós, a minha avó materna e a minha avó paterna. E a minha avó materna era muito católica, muito religiosa católica, e a minha avó paterna muito religiosa evangélica. Então, era da Cristã do Brasil e a outra católica. Então, assim, eu cresci com as minhas avós rezando pra gente na hora de ida, na saída, as duas elas sempre foram mulheres muito fortes. Então, elas influenciaram muito na minha questão da espiritualidade. Então, assim, eu conheço um pouco do espiritismo, do budismo, do evangélico, enfim, sempre fui muito eclética, porque eu entendo sempre que o caminho é um só, entende? E o caminho, em termos de você precisa entender que nós estamos aqui, nós estamos de passagem, mas nós estamos a trabalho, entende? Temos um objetivo, existe um Deus que nos coordena e que precisa que a gente contribua e que a gente melhore enquanto pessoa, mas que a gente mude a vida das pessoas também. Então, eu sempre entendi a religiosidade como uma grande proteção e tendo muita confiança no caminho que me é dado, que, assim, todas as oportunidades que eu tive, eu entendi que eu precisava cumprir, né? Então, eu nunca fui uma pessoa revoltada ou questionadora, muito. Eu sempre falei, se eu estou aqui hoje com você dando essa entrevista, é porque essa entrevista é importante por alguma coisa, para a gente dividir alguma coisa, para que as pessoas tenham informação, né? E o mesmo os cargos que eu ocupei, os lugares. Então, eu me considero uma pessoa, assim, de muita fé, de muita gratidão, muita certeza, assim, de que
quem trilha o nosso caminho, a gente faz a nossa parte, mas existe o Deus que conduz. Para a gente encerrar, a gente falou muito, repassou sua vida aqui no programa, né? Você contou desde a sua infância lá. Do que hoje você sente mais saudade na sua vida? Acho que do meu pai. Porque ele não me viu ser eleita. Não viu? Não me viu. E ele me ajudou muito, muito, muito. E ele que tinha tudo aquela conversa de ser candidato ou não. Eu acho que o que eu mais sinto falta hoje é de dividir todas essas conquistas com meu pai. Acho que isso é... De certa forma ele tá vendo, né? De certa com forma ele certeza. tá vendo. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que eu não tenho dúvida alguma de responder. Eu sinto falta de dividir tudo isso que eu dividi com você, né? Principalmente na questão, né? A primeira vez que eu fui eleita, ele não estava. De qualquer forma, ele, de onde ele estiver, ele com certeza viu. Eu acho que é isso. Do restante, eu acho que, como eu falei pra você, não tem uma época que eu sinta saudade. Eu acho que eu vivi todas com muita intensidade e com muita certeza de que era o meu papel. Mas acho que eu gostaria muito de dividir isso com ele. Tá certo. Eu quero agradecer muito a sua entrevista aqui, por ter compartilhado muitas partes da sua história com a gente. Obrigado pela sua entrevista. Obrigada, eu que agradeço e a gente vai estar sempre, no que for possível, sempre contribuindo com a cidade, dedicando o tempo que a gente tem de vida e trabalho para quem a gente quer ajudar, né? Quer trabalhar. Tá certo. Obrigado pela sua entrevista. O Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.